Olá pessoal, aqui é o Denilson do Inglês Instrumental e hoje nós vamos à segunda aula do curso básico de Inglês Instrumental para provas de proficiência em inglês de mestrado e doutorado. Então vamos lá, na aula anterior, né, se você não assistiu ainda, recomendo que você volte lá no canal e procure a primeira aula. Eu falei sobre prediction, né, que é a primeira estratégia que você utiliza quando você vai começar a ler um texto, né, ou quando você pega a sua prova ali de proficiência, tá? Agora o segundo passo é o skimming, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui do texto, é um curto texto com uma definição, né? E em seguida eu explico detalhe por detalhe. No finalzinho, nós treinamos um pouquinho do skimming, ok? Então vamos lá, vamos à leitura. Skimming is a reading technique that involves quickly glancing over a text to get a general sense of its content without delving into every detail. This method is used to identify the main ideas, key concepts, and overall structure of a piece of writing. Skimming is particularly useful when a reader wants to preview a text before a more in-depth reading, or to quickly determine if the material is relevant to their specific needs. Ok, então vamos lá, pessoal. Aqui, skimming is a reading technique. Então aqui, olha, é uma técnica de leitura that involves quickly glancing over a text. Glancing é uma maneira de olhar, né? Quando você olha rapidamente. Então, ali, quickly glancing over a text, né? Glancing over, né? Você vai fazer essa leitura, essa varredura por cima do texto. To get a general sense. Então, observe aqui, to get a general sense of its content. Então, é uma ideia geral mesmo. Então, muitos se questionam com relação ao skimming, né? Não vou entender o texto dessa forma, lendo rapidamente, assim. Mas realmente a leitura ela deve ser geral. Ela não tem profundidade de interpretação. É uma noção geral mesmo do texto, tá? Então observe que without delving into, sem você aprofundar, mergulhar into every detail, em cada detalhe, tá? Então, ele é literalmente uma primeira impressão mesmo, diferente do que as pessoas fazem em primeiro lugar, né, quando vão fazer a leitura de um texto ou começam a fazer a prova de proficiência, que é começar a ler em detalhe desde o princípio, interrompendo muitas vezes para consultar dicionário, tá? Então, realmente não funciona. O skimming, como você pode ver, é bem geral. This method is used to identify the main ideas. Então, olha, o método é usado para identificar as ideias principais, key concepts, olha, conceitos-chave, and overall structure of a piece of writing, e a estrutura geral, né, de um pedaço de texto. Né? A piece ali, piece é parte, pedaço, etc. Né? E o writing ali é um texto escrito. Skimming is particularly useful. Então, o skimming é particularmente útil. Então, aqui, useful, útil. When a reader wants to preview a text before a more in-depth reading. Então, olha só, quando o leitor, né, quer prever o texto antes de uma leitura mais profunda. Então, é isso que nós fazemos na prova de proficiência, por exemplo. Depois do prediction, você ainda vai para um outro nível ali de preview, né, de, digamos, uma primeira revisão do texto para ter uma noção geral antes de uma leitura mais aprofundada. E aqui depende do objetivo, né? Se você vai responder perguntas específicas que estão em passagens específicas do texto, aí você vai fazer a leitura profunda daqueles, né, ou a leitura detalhada, né, daquelas passagens específicas ali. Ou se for uma prova de tradução, por exemplo, depois você precisa realmente ler tudo em detalhe. Mas a primeira, né, leitura, digamos assim, é o skimming de forma geral. Seguindo aqui, or to quickly determine if the material is relevant to their specific needs. Então, olha, para rapidamente determinar se o material é relevante para as suas necessidades específicas. Aqui é o seguinte, já não é nem exatamente para o caso de uma prova, né, ou leituras em geral que você está fazendo para aprender o inglês. É quando você tem ali uma seleção de artigos em inglês, digamos que você baixou pelo título, né, cerca de 10 artigos acadêmicos, e você precisa determinar
quais desses artigos você vai utilizar na sua pesquisa, né? Ou até mesmo como você vai utilizar. Então, para fazer essa escolha, você não precisa fazer uma leitura detalhada de cada um desses textos. Você pode, digamos, acelerar o seu processo de trabalho, torná-lo mais eficiente e fazer essa escolha do material pelo skimming. Então, academicamente, o nativo utiliza dessa forma, né? Quem já tem um nível de leitura utiliza dessa maneira também. Né? Ou, por exemplo, para escolher capítulos de um livro, né? Se você vai trabalhar com eles ou não. Tá? Então, o skimming tem essas funções. Tá? Ele é rápido e traz para você uma ideia geral do texto. Agora vamos lá, o outro texto aqui. During the skimming process, readers typically focus on headings, subheadings, keywords, and the opening or concluding sentences of paragraphs. They may also pay attention to any highlighted or emphasized text, graphics, or illustrations. The goal is to gain a rapid understanding of the main themes and the organization of the information without investing the time required for a thorough comprehension. Então vamos lá, during the skimming process, então olha, durante o processo de skimming, readers, aí o leitor, né, typically focus on headings, então entenda headings ali como títulos, subheadings, são os subtítulos, keywords, palavra-chave, and the opening and concluding sentences. Opening é a frase de abertura e aqui é a frase de conclusão dos parágrafos. Por que isso? Normalmente, opening and concluding sentences, elas trazem a ideia geral do parágrafo. Então, é um bom ponto de onde você encontra informação geral sobre o parágrafo. Tá? They may also pay attention. Então, olha, eles também podem prestar atenção to any highlighted or emphasized text. Então, prestar atenção para qualquer texto destacado, né, ou enfatizado, gráficos ou illustrations, né, ou exemplos, imagens e etc. Tá? Então, tudo isso é informação que você leva em consideração na hora de fazer o seu skimming. Tá? Vamos lá. The goal is to gain a rapid understanding of the main themes. Então, olha, the goal, o objetivo aqui, é ganhar uma rápida compreensão dos temas principais e a organização da informação. And the organization of the information without investing the time required. Tá vendo? Sem investir, without aqui, sem investir o tempo necessário, requerido para que o thorough é completo, né? Uma compreensão completa, ok? Então isso aqui reforça a ideia de que, de fato, uma leitura rápida, do início ao fim, com o objetivo de obter a ideia geral e sem interrupções. Isso principalmente consulta em dicionário, né? Você começa logo a ler, encontra uma palavra ali diferente e aí quer consultar. Isso interrompe o seu skimming. É importante que essa consulta seja feita num outro momento para você não prejudicar o processo aqui da ferramenta. Vamos lá, o próximo aqui. Skimming is a valuable skill in situations where time is limited, and a quick overview is sufficient. It is commonly employed when previewing textbooks, articles, reports, or any lengthy documents to decide whether the material warrants a more detailed and comprehensive reading. While skimming provides a broad understanding, it is important to note that it may not capture all the nuanced details and may not be suitable for acquiring an in-depth understanding of complex subjects. Então vamos lá. Skimming is a valuable skill. Então é uma habilidade valiosa, né? O skimming é uma habilidade valiosa em situações onde o tempo é limitado, como por exemplo a sua prova de proficiência, né? Ou aquele volume gigantesco de textos para ler ali durante a sua pesquisa, né? Ou até mesmo para o processo seletivo, né? Muitos processos seletivos de mestrado, de doutorado, incluem textos em inglês na bibliografia, não é? Para a prova escrita. Então vamos lá. And a quick overview, olha, uma revisão rápida is sufficient, né? Então os casos em que o tempo é limitado e uma revisão rápida ali é suficiente. It is commonly employed when previewing textbooks, olha, é comumente empregado quando no momento da previsão de livro-texto, né? Articles, artigos acadêmicos, né? Reports, relatórios, or any lengthy
aqui length de extenso, né, documentos mais extensos. To decide whether the material, então olha, para decidir se o material garante, né, a more detailed and comprehensive reading, né, uma compreensão, né, uma leitura, né, mais detalhada, e comprehensive quer dizer abrangente. Né? Why skimming provides a broad understanding, então observe aqui, isso é importante, enquanto o skimming provê, né, uma compreensão ampla, que é a ideia aqui do broad, it is important to note that, é importante notar que it may not capture, não deve capturar todos, né, todas as nuances dos detalhes ali, and may not be, e pode não ser adequado for acquiring an in-depth understanding. Então pode não ser adequado para obter uma compreensão profunda of complex subjects, tá? Então ele é uma etapa, lembrando aqui, é uma etapa que vai ajudar você a ter essa noção geral e vai te ajudar também no processo de aquisição do idioma, porque normalmente ali você tem a possibilidade de ler em inglês sem tentar ir traduzindo mentalmente, tá? Agora, ele é uma fase de preparação, seja para as leituras em geral, leitura dos artigos da sua pesquisa ou a leitura do texto da prova, tá? Ainda não está com o processo de leitura concluído. Nós temos outras ferramentas que nós vamos ver aqui nessa sequência de vídeos que explicam como você vai chegar até a resposta da sua pergunta, né, e analisar o texto e responder a sua questão, ok? Então, é isso. Eu costumo dizer que a leitura em inglês ela ocorre em camadas. E essa é uma das etapas. Nós já vimos lá prediction, agora skimming. Ok, vamos lá. Agora aqui, ó, continuando os mesmos textos, né, do vídeo anterior, né, os mesmos 3. Vou fazer um exercício rápido aqui com você do que é o skimming, de como deve ser a velocidade. Tá? Aqui, olha, um texto, né, de uma prova de proficiência da Universidade Federal do Pará. Então, vamos fazer um skimming aqui rapidamente. Tá? Para simbolizar a velocidade, né, ou o ponto onde eu estou no meu skimming, eu vou pedir para você acompanhar aqui a minha canetinha, somente para simbolizar qual deve ser a velocidade adequada. Tá? Então depois você volta no vídeo, tenta aqui novamente. Tá? E uma coisa que eu vou pedir para você, leia como está ali, em inglês. Não fique forçando agora para tentar traduzir para o português. Deixe isso para um outro momento, eu vou falar quando isso é adequado. Tá? Leia em inglês as palavras tal como elas estão ali. Se você traduzir sempre, você vai minar o seu processo de aquisição da linguagem. Ok, então vamos lá. Ok, olha só, é rápido, não é? Corre os olhos. Aí você pode ter toda aquela impressão, não, mas eu não consigo fazer o skimming assim tão rápido, ou não entendi. Mas esse é que é o ponto importante. Você precisa insistir dessa forma, tá? Sem traduzir mentalmente para o português, né? E não tentar entender nesse momento detalhes específicos, tá? Senão você perde o que é o skimming. Então, já que você vai fazer com esses critérios, é totalmente possível fazer nessa velocidade, ok?
Obviamente, você chegar aqui agora e tentar fazer o skimming de um texto é mais difícil. É necessário repetição, treinamento, para que isso funcione. Vamos seguir agora aqui com mais um. Agora aqui um texto da prova de proficiência da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte. Então vamos lá, acompanhe aqui a minha caneta. Ok, excelente. Somente mais um para concluir o nosso treinamento. Agora aqui um trechinho de um textinho da Faculdade de Letras da UFMG, né? Do Senex. Uma outra área aqui agora, engenharia, outra área de conhecimento. Ok, excelente. Olha, então é isso, né? O principal aqui da minha canetinha, passando direto, é para lembrar que você não deve interromper, parar e consultar. Você deve seguir dessa forma até o final. E textos excelentes para você treinar, né, esse tipo de atividade são textos acadêmicos, obviamente. Talvez você já tenha esses textos, outras provas antigas de proficiência, né, materiais de mídia ou livros em inglês. Né? Materiais de mídia, eu digo jornais, revistas online, que você consiga ler artigos rápidos. Né? Eu vou indicar vários aqui no canal. Então, fundamental é isso, você treinar essa velocidade sem interromper e sem consultar enquanto está fazendo o seu skimming. Continua acompanhando a série, você vai ver que tem um momento em que você pode consultar no dicionário, sim. Tá? O importante é não, digamos, deturpar o seu skimming, ok? Bom, espero que você tenha gostado da técnica e não deixe de se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar as próximas aulas, ok? Então, um abraço, bons estudos e nos falamos no próximo vídeo. Até lá!